Desde 1940, o apelo à ação tem sido evidente na vida de uma mulher notável, Madre Teresa, cuja dedicação inabalável aos mais pobres dos pobres deixou uma marca indelével na humanidade. Você pode pensar que sabe tudo sobre ela, a humilde freira cuja extraordinária compaixão tocou milhões de pessoas. Mas e se eu lhe dissesse que em seus momentos finais ela compartilhou palavras que continuam a ressoar em 2025? O que cativa a imaginação não é apenas o seu legado de caridade e fé, mas uma mensagem silenciosa, mas poderosa, que ela deixou, uma mensagem que muitos acreditam conter um aviso oculto para o nosso tempo. É difícil compreender como alguém tão pequeno fisicamente, com uma voz tão gentil, poderia deixar uma marca tão profunda no coração da humanidade. No entanto, aqui estamos em 2025, ainda comovidos pela vida, pelo sofrimento e pelas palavras finais desta mulher incrível. Seu impacto transcende sua forma física. A sua missão continua a desafiar os corações e a sua mensagem final ainda emociona a alma. Neste vídeo, convidamos você a olhar além da imagem sagrada e explorar aquela que pode ser uma das mensagens mais profundas e proféticas já proferidas por Madre Teresa. À medida que nos aprofundamos nos detalhes de seus últimos dias, você começará a entender por que tantos acreditam que ela previu algo para o qual o mundo não estava preparado. Fique conosco, porque a verdade que ela revelou pouco antes de sua morte pode transformar a forma como você a vê este ano e talvez até como você a vê a sua própria vida. Mas antes de descobrirmos esse momento, vamos dar um passo atrás e refletir sobre o início da sua jornada extraordinária, moldada pelo sacrifício, moldada pelo sofrimento e alimentada por um desejo inabalável de servir os esquecidos. Nascida em 26 de agosto de 1910, em Skopje, então parte do decadente Império Otomano, hoje capital da Macedônia do Norte, Madre Teresa recebeu o nome de Angeso Gonçalves Bujashil. A mais nova de 3 filhos de uma família católica albanesa profundamente religiosa, os seus primeiros anos foram repletos de calor e fé. No entanto, sua infância sofreu uma reviravolta trágica aos 8 anos, quando ela perdeu o pai, uma perda que mergulhou a família na incerteza financeira e emocional. Esse acontecimento doloroso plantou as sementes da compaixão no seu coração, compaixão pelos vulneráveis e uma determinação feroz de viver para algo maior do que ela mesma. Mesmo na juventude, ela sentiu uma profunda ligação com a oração, muitas vezes passando horas refletindo. Aos 12 anos, o estímulo de um chamado religioso começou a tomar conta de seu coração, uma voz calma instando-a a dedicar sua vida a Deus. Esta vocação interior aprofundou-se durante a adolescência, especialmente quando fazia peregrinações ao Santuário da Madonna Negra em Letnice. Foi ali, ajoelhada em oração silenciosa diante da reverenciada imagem de Maria, que ela encontrou força e direção para seguir em frente. Aos 18 anos, tomou uma decisão corajosa que alteraria para sempre o curso da sua vida, deixou a família, para nunca mais ver a mãe ou a irmã, e viajou para a Irlanda para se juntar às Irmãs de Loreto. A sua formação religiosa começou na Irlanda com o objetivo de se tornar missionária. Poucos meses depois, dirigiu-se para a Índia, onde chegou em 1929 e iniciou o noviciado em Darjeeling. Rodeada pela beleza dos exuberantes contrafortes do Himalaia, ela adotou o nome de Irmã Teresa, em homenagem a Santa Teresinha de Lisieux, e iniciou sua jornada no serviço a Deus. Sua missão a levou a Calcutá, antiga Calcutá, onde lecionou na St. Mary's High School para meninas. No entanto, mesmo fora dos muros da escola, uma realidade diferente estava a revelar-se, uma realidade de pobreza, sofrimento e abandono inimagináveis. Em 1946, um acontecimento extraordinário mudou tudo. Enquanto viajava de trem até o sopé do Himalaia para um retiro espiritual, ela experimentou o que mais tarde descreveria como um chamado dentro de um chamado. Foi um desejo divino de Deus deixar o conforto do seu convento e ir diretamente para os mais necessitados, os abandonados, os esquecidos e os invisíveis. Naquele momento, ela sentiu Jesus falar ao seu coração, pedindo-lhe que fosse suas mãos e pés entre os sofredores. Esta profunda revelação levou-a a deixar a Ordem de Loreto e a dedicar-se às favelas de Calcutá. Vestida com um sari branco simples com borda azul, um símbolo icônico de sua missão, ela se aventurou pelos cantos mais escuros da cidade, cuidando dos doentes, dos moribundos e dos abandonados. Em 1950, ela fundou as Missionárias da Caridade, uma congregação religiosa dedicada a servir os mais pobres entre os pobres. A missão deles era radical, oferecer amor e serviço incondicional àqueles que não tinham mais ninguém. O que começou como um pequeno grupo de mulheres transformar-se-ia num movimento global. Na época de sua morte, em 1997, milhares de irmãs serviam em mais de 130 países, administrando orfanatos, clínicas móveis, refeitórios sociais e lares para doentes terminais. Mais importante ainda, restauraram a dignidade daqueles que a tinham perdido. A vida de amor radical de Madre Teresa ganhou reconhecimento internacional. Em 1979, recebeu o Prémio Nobel da Paz, não pelo ativismo político ou pela reforma, mas pela sua dedicação inabalável aos esquecidos. Ela aceitou a honra com a sua humildade característica, optando por renunciar ao banquete tradicional e solicitando, em vez disso,
que o prémio em dinheiro, quase $200.000, fosse doado aos pobres da Índia. Esse simples gesto ajudou a alimentar milhares de pessoas. Mesmo com a chegada de elogios, ela permaneceu baseada na simplicidade, não possuindo quase nada. O seu quarto era escasso, as suas refeições modestas, mas a riqueza do seu amor impactou pessoas de todas as esferas da vida, desde presidentes a camponeses. À medida que a sua vida se aproximava do fim, Madre Teresa tornou-se mais do que um símbolo da virtude católica, ela personificava a forma mais elevada de compaixão humana. No entanto, poucos sabem que por trás da imagem pública da Santa Freira ela experimentou um profundo sofrimento espiritual. Em cartas publicadas após a sua morte, ela descreveu décadas de escuridão espiritual, um sentimento de abandono por parte de Deus, mesmo enquanto continuava o seu trabalho. Mesmo assim, ela carregou esse silêncio com graça, confiando em Deus mesmo quando ele parecia distante. Foi durante estes últimos anos de sofrimento oculto que ela partilhou uma mensagem silenciosa e poderosa com as pessoas mais próximas dela, uma mensagem que, apenas anos mais tarde, começou a ressoar mais profundamente, especialmente quando os acontecimentos globais pareciam alinhar-se com os avisos que ela fez. Na próxima parte, descobriremos o que Madre Teresa disse antes de sua morte, porque suas palavras são tão relevantes hoje e porque muitos agora acreditam que sua mensagem final não era apenas espiritual, mas profética, uma voz do passado falando diretamente ao nosso presente. Enquanto o mundo a enchia de reconhecimento e os elogios chegavam de todo o mundo, Madre Teresa entrou no que se tornaria o capítulo espiritualmente mais complexo da sua vida. Por trás dos sorrisos capturados nas fotografias e dos prêmios que recebeu, ela carregava um fardo silencioso, uma luta que poucos poderiam ter compreendido. Embora ela fosse vista pelo mundo como uma santa viva, os seus últimos anos foram marcados não por triunfos exteriores, mas por uma provação interior que poucos poderiam imaginar. Embora continuasse a servir os mais pobres entre os pobres, a expandir as missionárias da caridade e a ser homenageada pelos líderes mundiais, ela também lutou com uma escuridão que nenhum médico poderia tratar, nenhuma câmara poderia capturar, um silêncio espiritual que parecia vir do próprio Deus a quem ela havia dado a sua vida para servir. Sua saúde física começou a deteriorar-se com os anos de trabalho árduo e ela foi hospitalizada várias vezes, muitas vezes voltando ao trabalho antes de estar totalmente recuperada. No entanto, mesmo quando o seu corpo enfraqueceu, a sua devoção nunca vacilou. O que a maioria não sabia, porém, era que sua maior luta não era física, era espiritual. Ela confidenciou a alguns poucos selecionados sobre a enorme sensação de abandono que sentia por parte de Deus. Essa escuridão interior era um peso que ninguém conseguia ver, mas era o fardo mais pesado que ela carregava. Só depois da sua morte é que toda a extensão do seu sofrimento espiritual foi revelada. Em 2007, o mundo teve acesso a um lado de Madre Teresa que poucos tinham visto. A publicação de Venha Ser Minha Luz, compilado pelo padre Brian Kolodiashuk, continha décadas de cartas privadas que ela escreveu aos seus confessores e diretores espirituais. Estas cartas revelaram que a mulher que o mundo via como um farol de fé passou décadas numa profunda secura espiritual, numa noite escura da alma, onde se sentiu totalmente abandonada por Deus. Suas palavras nessas cartas abalaram o coração. Ela falou de uma alma em agonia, questionando se Deus existia. Na minha alma sinto aquela dor terrível da perda, escreveu ela, de Deus não me querer, de Deus não ser Deus, de Deus não existir realmente. Estas palavras assustadoras estavam longe do que o mundo esperava de alguém considerado o epítome da santidade. No entanto, apesar da dor, Madre Teresa continuou a sua missão, escolhendo o amor mesmo no meio da desolação espiritual. Ela tornou-se um testamento vivo não de perfeição, mas de perseverança, um reflexo do próprio Cristo no Getsemane, clamando, mas ainda submetendo-se à vontade do Pai. Para o mundo, ela permaneceu uma luz brilhante. Mas por dentro ela carregava uma cruz que poucos conseguiam entender. A sua vida mostra-nos que a santidade não é a ausência de luta, mas a disponibilidade para amar e servir mesmo através dela. A noite escura da alma que durou décadas foi um testemunho de sua fidelidade, fé não baseada em sentimento, mas em escolha. Ao olharmos para o mundo em 2025, ainda abalado pela incerteza e confusão, descobrimos que o seu testemunho fala mais profundamente do que nunca. Muitos hoje lutam com a dúvida e o silêncio, questionando a sua fé num mundo barulhento. Mas a história de Madre Teresa lembra-nos que a fé é uma escolha, uma decisão de amar mesmo quando dói, de continuar mesmo quando Deus parece distante. A sua vida, embora marcada por sofrimentos ocultos, foi de uma fé inabalável e nisso encontramos o verdadeiro poder do amor. Pouco antes de seu último suspiro, ela compartilhou uma mensagem, alguns a descrevem como uma profecia silenciosa, enquanto outros a veem como um aviso profundamente pessoal. Não foi uma mensagem de medo, mas de urgência. Na próxima sessão, revelaremos qual foi essa mensagem e exploraremos porque ela pode ter sido destinada não ao tempo dela, mas ao nosso. Embora o mundo admirasse Madre Teresa pelos seus extraordinários atos de compaixão, foram as cartas privadas que ela deixou que revelaram toda a profundidade da sua humanidade. Uma vez tornadas públicas, essas cartas surpreenderam aqueles que a viam apenas como um símbolo de certeza inabalável. Nas páginas destes escritos íntimos,
encontramos não o ícone intocável muitas vezes capturado em fotografias, mas uma mulher real, uma alma que lutou com Deus em silêncio, sentindo-se frequentemente abandonada pela própria presença a quem dedicou a sua vida a servir. Mas isto levanta uma questão importante: por que é que revelações tão profundamente pessoais, que ela nunca pretendeu que o mundo visse, se tornassem públicas? O padre Brian Kodichuk, que conhecia Madre Teresa há 2 décadas e mais tarde liderou o seu processo de canonização, deu a resposta com muito cuidado. Para ele, essas cartas não eram um escândalo, mas algo sagrado. Ele acreditava que revelar suas lutas ocultas aprofundaria a compreensão do mundo sobre como é a verdadeira fé. A sua dor interior, longe de manchar o seu legado, apenas aumentou a sua riqueza. Estas cartas mostraram que ela continuou a servir os mais pobres entre os pobres, não no calor do conforto divino, mas no frio silêncio do abandono. A sua dedicação inabalável na ausência de luz espiritual tornou-se um testemunho de uma fé mais forte do que a perfeição alguma vez poderia ser. Assim, a publicação de 2007 de Venha Ser Minha Luz ofereceu mais do que apenas um vislumbre de sua alma. Ele segurava um espelho para o nosso. O livro não conta apenas a história de Madre Teresa, coloca uma questão profundamente pessoal a cada leitor: você pode se sentir esquecido por Deus e ainda assim amá-lo. Você pode se sentir vazio e ainda assim se dedicar aos outros. Em 2025, essa questão ressoa com mais força do que nunca. Num mundo que ainda está a recuperar de uma crise global, muitos estão a navegar silenciosamente nas suas próprias secas espirituais. Cada vez mais pessoas admitem abertamente que se sentem desconectadas, incertas e à deriva. No entanto, nas cartas desta freira que certa vez caminhou pelas ruas empoeiradas de Calcutá, muitos encontram uma alma gêmea. A sua escuridão não era uma contradição com a sua santidade, era parte integrante disso. Esta descoberta fez Venha Ser Minha Luz um tesouro espiritual atemporal. Mas nem todos responderam ao livro com gratidão. A divulgação de suas cartas privadas gerou um turbilhão de opiniões conflitantes. Seguidores devotos ficaram profundamente comovidos, vendo a vulnerabilidade dela como uma ponte entre a santa e a alma em luta. Para eles, não foi uma queda em desgraça, mas uma exploração mais profunda do próprio mistério da fé. Suas lutas internas, seu silêncio, sua perseverança, isso não diminuiu seu legado. Completou. As suas irmãs e as missionárias da caridade, muitas das quais trabalharam ao seu lado durante décadas, falaram da sua renovada admiração pela força necessária para suportar tal sofrimento em silêncio, sem nunca vacilar na sua missão. No entanto, os críticos, especialmente aqueles fora das tradições religiosas, viam a situação de forma diferente. Proeminente entre eles estava o falecido autor e crítico Christopher Hitchens, que há muito tempo era um cético em relação à imagem pública de Madre Teresa. Para Hitchens, a publicação destas cartas confirmou a sua crença de longa data, que a sua personalidade pública tinha sido construída com base na ilusão. Ele argumentou que a crise oculta na sua alma provava que a sua fé era vazia, até mesmo hipócrita, que a mulher aclamada como santa era, no seu âmago, tão incerta como a pessoa média. As suas afirmações suscitaram debates acalorados tanto em comunidades religiosas como seculares. Mas a comunidade teológica respondeu com clareza e compaixão. Estudiosos e místicos salientaram que, longe de minar a sua fé, o seu sofrimento interior colocou-a diretamente dentro de uma rica tradição de gigantes espirituais que tinham trilhado um caminho semelhante. Eles destacaram como a experiência da ausência divina, o que São João da Cruz chamou de noite escura da alma, não é um afastamento da fé, mas sim um aprofundamento dela. Não se trata de perder Deus, mas de ser purificado por Ele no silêncio. Isto nos leva a um dos mais belos paralelos da espiritualidade cristã, o vínculo invisível entre Madre Teresa e São João da Cruz. Embora tenham vivido separados por séculos, ele na Espanha do século XVI, ela na Índia do século XX, as suas almas encontraram-se na experiência partilhada de profundo sofrimento espiritual. Ambos escreveram sobre uma esmagadora desolação espiritual. Ambos sentiram o peso do silêncio de Deus. E ainda assim, ambos continuaram a amá-lo apesar de tudo. São João da Cruz, místico e poeta, descreveu a noite escura não como um castigo, mas como uma purificação, uma obra oculta de Deus que despoja a alma de todos os apegos e consolações terrenas, para que ela possa se apegar somente a Ele. Seus escritos tornaram-se uma tábua de salvação espiritual para Madre Teresa. Nas palavras dele, ela encontrou não apenas conforto, mas também profunda compreensão. Ela percebeu que não estava sozinha, que seu sofrimento tinha significado e que o vazio que sentia não era um sinal da ausência de Deus, mas de seu trabalho mais profundo dentro dela. Foi nesses lugares escondidos de escuridão que o seu amor por Deus se tornou mais radiante. Como São João, ela seguiu em frente, oferecendo sua vida com total confiança. Enquanto ele escrevia isoladamente, compondo textos luminosos que continuam a guiar as almas até hoje, ela trabalhou entre os moribundos e os esquecidos, trazendo calor onde havia frio e dignidade onde havia desespero. E talvez esse seja o maior paradoxo de todos.
Os dois, um enclausurado em poesia mística, o outro andando pelas ruas com os pés enfaixados, estavam unidos no silêncio, no amor e na fornalha oculta da prova divina. Os seus caminhos recordam-nos que o caminho para a santidade nem sempre é iluminado pela alegria. Às vezes, é forjado no fogo de orações não respondidas e de dúvidas implacáveis. A vida de Madre Teresa não é mais apenas uma biografia, tornou-se uma parábola viva para o século XXI. Agora, em 2025, a sua história ressoa ainda mais profundamente. A sua honestidade espiritual atrai-nos. O seu sofrimento oculto mantém-nos firmes e a sua capacidade de perseverar, mesmo na ausência da voz de Deus, desafia cada um de nós. Porque talvez a fé não se comprove nos momentos em que sentimos a presença de Deus, mas naqueles em que o amamos apesar da sua ausência. É aqui que a história dá uma guinada profunda, que vira de cabeça para baixo muitas de nossas suposições sobre santos e heróis espirituais. Muitas vezes imaginamos os santos como figuras banhadas por luz perpétua, intocados pela turbulência interior, flutuando numa nuvem de fé inabalável. Mas as vidas de Madre Teresa e de São João da Cruz confrontam frontalmente esta ilusão. As suas histórias lembram-nos que a santidade não se encontra na ausência de dúvida, mas naquilo que escolhemos fazer quando a dúvida e a escuridão chegam. As suas lutas espirituais não desacreditam a sua santidade, eles definem isso. O que vivenciaram desafia a narrativa típica de que a santidade exige certeza constante. Em vez disso, mostram-nos algo muito mais real e acessível, um caminho para Deus que serpenteia por valos de silêncio, confusão e até desespero. Através de seus escritos e de suas vidas, eles revelam que a alma nem sempre voa alto. Às vezes, ele rasteja. Mas enquanto ela continuar se movendo em direção a Deus, mesmo de joelhos, isso é fé, isso é santidade. O conceito místico da noite escura da alma, compartilhado por ambos, não tratava apenas de suportar a dor. Tratava-se de descobrir Deus na ausência de sentimento. Tratava-se de aprender a amar a Deus sem consolação, a confiar na sua presença mesmo quando ele parecia infinitamente distante. E de alguma forma, paradoxalmente, foi neste deserto espiritual que as verdades mais profundas sobre o amor, o propósito e o serviço foram reveladas. Madre Teresa não deixou que esta crise interior paralisasse a sua missão. Na verdade, seu sofrimento oculto tornou-se a força motriz por trás de sua compaixão incontrolável. Enquanto seu coração doía em silêncio, suas mãos continuavam a servir. As missionárias da caridade floresceram sob sua liderança, espalhando-se por mais de 100 países e supervisionando mais de 500 missões até o momento de sua morte. Ela permaneceu exteriormente calma, consistentemente amorosa e inabalável em seu compromisso. Só isso já diz muito. Sua capacidade de liderar com graça, mesmo sentindo-se abandonada espiritualmente, revelou um tipo de força que transcende a experiência emocional. Desta forma, a sua vida quebrou silenciosamente um tabu tácito entre as figuras religiosas, a noção de que é vergonhoso falar de dúvida. A sua transparência, embora revelada postumamente, abriu a porta para uma conversa mais profunda e honesta sobre a fé. A sua história convidou clérigos, religiosos e leigos a reconhecer que mesmo as almas mais devotadas podem experimentar desolação espiritual, e isso não significa que tenham falhado. Pelo contrário, pode significar que estão sendo refinados. Então, o que lhe deu forças para seguir em frente quando seu mundo interior parecia tão árido? A resposta foi simples, mas infinitamente profunda: oração. A força oculta de Madre Teresa, a sua bússola interior, a sua fonte inabalável de clareza num mundo cheio de sofrimento, era a oração diária, silenciosa e fiel. Certa vez, ela compartilhou, com impressionante simplicidade: meu segredo é que eu oro. Este não foi apenas um slogan ou ritual. Foi a base de toda a sua vida. A oração não era apenas uma parte do seu dia. Era o próprio ar que ela respirava, o combustível que a mantinha em movimento, o poço oculto de onde ela extraía alegria, resistência e convicção. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela se ajoelhava na quietude, oferecendo seu coração a Deus. Mesmo quando ela não sentia nada, mesmo quando a voz dele parecia ausente, ela orou, não porque isso a fizesse sentir-se bem, mas porque a mantinha conectada com aquele que ela havia escolhido seguir. Nessa comunhão silenciosa, ela encontrou forças, não apenas para servir os doentes e moribundos, mas para fazê-lo com amor, gentileza e alegria. Em 2025, esta lição nunca foi tão crucial. Numa cultura repleta de ruído, distração e gratificação instantânea, a oração pode parecer ultrapassada, quase estranha. Mas Madre Teresa mostra-nos o que acontece quando voltamos a Ele, quando nos despojamos do caos e simplesmente falamos com Deus, mesmo quando não ouvimos nada em troca. Especialmente então, a sua vida testemunha que a oração não consiste em receber respostas, mas em permanecer fiel. É a ponte entre a nossa fraqueza e a força de Deus. Para ela, a oração não era apenas para obter força pessoal. Foi a base de sua missão. Ela acreditava que o verdadeiro serviço só poderia vir de corações transformados pela oração.
Um dos seus ensinamentos mais queridos ressoa com esta verdade: o fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. Essa sabedoria elegante formou a espinha dorsal de tudo o que ela ensinou. Para mudar o mundo, você começa mudando o coração. E para mudar o coração, você começa com a oração. Seu exemplo não apenas inspirou os membros de sua congregação, teve um poder transformador que mudou a vida de todos que se aproximaram dela. Voluntários, convidados, jornalistas e visitantes que entravam nas casas das missionárias da caridade muitas vezes saíam com uma sensação de algo inexplicável, algo profundamente comovente. Muitos falaram de uma quietude pacífica que não conseguiam explicar completamente, de uma alegria serena que perdurou por muito tempo depois de terem partido. Era como se tivessem sido tocados por algo além da experiência comum, algo sagrado que se desenrolava no silêncio. O que mais os comoveu não foram os atos de caridade em si, mas o profundo clima de oração que permeou cada canto das casas dos missionários. Não foram apenas as ações de cuidado, mas a presença invisível de um ritmo espiritual, um diálogo contínuo com Deus que ressoou mesmo nos momentos mais tranquilos. Alguns vieram em busca de inspiração e partiram com lágrimas nos olhos e o coração agitado de maneiras que não esperavam. Outros chegaram como céticos, mas partiram transformados, suas dúvidas silenciosamente apagadas pela pura sinceridade do que testemunharam. No centro de tudo estava a oração, simples, não teatral ou pública, mas inabalável e profundamente real. A vida de oração de Madre Teresa era contagiante. Despertou algo profundo nas pessoas ao seu redor, um desejo de paz, de significado, de uma conexão mais próxima com Deus. E talvez seja disso que o mundo mais precisa em 2025. Vivemos numa época de divisão, de caos digital e de medição interminável do sucesso pela produtividade e pelos aplausos. No entanto, Madre Teresa oferece-nos um convite para algo muito mais profundo, mais lento e mais duradouro. Ela nos chama a começar de novo com a oração, a sentar-nos calmamente com Deus no meio das nossas perguntas, a elevar os nossos corações no silêncio e a permitir-nos ser mudados, não pelo clamor do mundo exterior, mas pelo sussurro calmo e suave do interior. À medida que nos aproximamos dos seus últimos dias, descobriremos a mensagem que ela deixou para trás, uma mensagem que continua a emocionar os corações em 2025 e além. Para Madre Teresa, a oração nunca foi uma fuga da realidade, era sua âncora no meio disso. A sua profunda vida espiritual não a isolou da dor e do sofrimento do mundo, em vez disso, enraizou-a ainda mais profundamente nisso. Suas orações não a elevaram acima da agonia do mundo, eles a atraíram mais profundamente, permitindo-lhe ver com olhos de compaixão. Era como se a sua comunhão privada com Deus lhe concedesse a capacidade de ver a dignidade sagrada em cada alma, independentemente de quão quebradas, doentes ou descartadas elas parecessem. A sua vida tornou-se uma luz, não apenas para os seus próprios passos, mas para os inúmeros outros que seguiram o seu exemplo, atraídos pelo calor do seu amor altruísta. Um momento comovente ilustra perfeitamente a simplicidade e profundidade da sua espiritualidade. Certa vez, ela resgatou um homem moribundo das ruas de Calcutá, tão frágil que mal conseguia falar. Deitado nos braços dela, ele sussurrou uma pergunta com os lábios rachados: "Por que você se preocupa comigo?" A sua resposta, suave mas cheia de convicção, foi simples mas profunda: "Porque amo a Deus e faço isto por amor a Ele." Essa foi a base de tudo que ela fez. A sua missão não foi motivada apenas pela preocupação humanitária. Não foi caridade pela caridade. Foi um amor radical e puro, oferecido a Cristo, escondido no sofrimento dos outros. Mas esse amor profundo teve um grande custo. Quanto mais ela mergulhava na fragilidade da humanidade, mais ela descobria outra escuridão, não apenas ao seu redor, mas dentro de sua própria alma. O que poucos compreenderam na altura foi que o maior desafio que Madre Teresa enfrentava não era a miséria das ruas de Calcutá, mas os corredores silenciosos e sombrios da sua própria vida interior. Sua agonia espiritual começou logo depois que ela deixou o conforto do convento para viver entre os pobres. Nessa difícil transição, desde ensinar crianças bem vestidas numa escola até embalar os moribundos nas calçadas, ela esperava sentir a presença de Deus mais perto do que nunca. Mas em vez disso, ela encontrou o silêncio, um silêncio frio e implacável. O que se seguiu não foi um breve período de secura espiritual, mas quase 50 anos do que os místicos chamam de noite escura da alma, uma sensação prolongada de ausência de Deus que testa a alma até o seu âmago. No entanto, esta escuridão não quebrou o seu espírito, isso aprofundou sua determinação. Moldou o caráter único da sua missão, pois permitiu-lhe experimentar o vazio que sentiam os abandonados e esquecidos. Ela sabia o que era clamar ao céu e ouvir apenas o silêncio em troca. Mas esse vazio espiritual não a fez voltar-se para dentro, isso a empurrou para fora, em direção aos outros. Seu sofrimento tornou-se sua empatia, e sua empatia tornou-se o coração de sua missão. Desta forma, Madre Teresa não serviu apenas aos pobres, ela se tornou uma com eles. Ela carregava dentro de si a dor, o isolamento e o desespero deles. O sofrimento que ela testemunhou nos olhos deles refletia o silêncio que ela sentia em sua alma.
Em vez de resistir a esse espelho, ela o abraçou. Ela tornou-se não apenas uma ajudadora dos pobres, mas uma companheira, uma guia que caminhava com eles não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Através das suas cartas privadas a confessores de confiança, temos um raro vislumbre deste mundo oculto, um registro sagrado da sua agitação interior e da sua notável força. Estas cartas, cruas e sem polimento, revelam as contradições, os anseios e, acima de tudo, o amor duradouro que a sustentou. Neles ela fala abertamente da sua esterilidade espiritual, de se sentir rejeitada pelo próprio Deus a quem ela deu tudo. No entanto, apesar do peso esmagador desta escuridão espiritual, ela continua a levantar-se todas as manhãs para orar, servir, sorrir e amar. Este tipo de perseverança não é comum, é heróico. Um dos exemplos mais comoventes da sua profundidade espiritual é capturado numa carta conhecida como Carta Vinasi, escrita em 1993. Nesta mensagem profundamente pessoal, ela exortou os seus filhos espirituais, as suas irmãs, a encontrarem Jesus não apenas através da liturgia ou dos sacramentos, mas através de uma relação pessoal e íntima que pudesse resistir até mesmo aos períodos mais sombrios de dúvida. Mesmo que tudo mais falhe, escreveu ela, ainda agarre-se a ele. Não deixe que nada separe você de seu coração. Estas palavras não vieram de alguém que anda na luz, mas de alguém que aprendeu a andar nas trevas sem se perder. Mas aqui chegamos a um dos elementos mais surpreendentes e misteriosos do seu legado, palavras que ela pronunciou muito antes de as suas cartas privadas se tornarem públicas. Em 1962, durante um período particularmente intenso de desolação espiritual, Madre Teresa confidenciou algo incomum. Algo que alguns agora acreditam pode sugerir a sua consciência de uma missão que continuaria mesmo depois da sua morte. Ela simplesmente disse: se algum dia eu for santificada, serei uma santa das trevas. Não estarei no céu descansando. Estarei na terra, guiando aqueles que andam nas trevas, assim como eu fiz. Essas palavras não eram metafóricas para ela. Eles foram uma revelação. Ela previu um tempo em que muitas almas se sentiriam espiritualmente perdidas, quando as pessoas gritariam na escuridão e não receberiam resposta. E ela queria estar com eles, não para remover a escuridão, mas para ajudá-los a superar isso com amor. Em 2025, estas palavras parecem mais oportunas do que nunca. Vivemos numa época em que a tecnologia nos conecta, mas a solidão se aprofunda. Onde o progresso é rápido, mas o significado parece tênue. Onde a fé é muitas vezes abafada pelo barulho e o silêncio passa a ser temido. É uma época em que cada vez mais pessoas lutam silenciosamente para manter as suas crenças, não porque tenham rejeitado a fé, mas porque já não a sentem. Nesta paisagem espiritual, a vida de Madre Teresa torna-se mais do que apenas uma narrativa histórica, torna-se um farol. A sua escuridão não foi o fim da sua fé, foi o fogo que o purificou. À medida que nos aproximamos do momento das suas palavras finais, começamos a ver quão proféticas elas realmente foram. A sua mensagem não era apenas para o mundo do final da década de 1990, mas para o mundo que habitamos agora. Nos seus últimos dias, ela partilhou uma mensagem que continuou a ecoar através da dissonância espiritual do nosso tempo. O seu legado não é apenas de serviço, é um chamado para viver num mundo onde a escuridão e o silêncio não podem extinguir o amor. À medida que navegamos pelas complexidades de 2025, com as suas manchetes que ao mesmo tempo inspiram e devastam, a voz de Madre Teresa emerge como um fio dourado tecido no tecido do nosso mundo tumultuado. Ela fala uma verdade atemporal, lembrando-nos que mesmo quando nos sentimos oprimidos pelas provações da vida, nunca somos impotentes. Nos momentos em que Deus parece distante, não estamos abandonados. Mesmo na mais profunda solidão, não estamos sozinhos. Talvez a questão mais premente não seja se ela previu o tempo em que vivemos, mas se escolheremos viver como ela viveu diante disso. Certa vez, ela desafiou o mundo a encontrar sua própria Calcutá. Este não foi apenas um convite para um lugar específico, foi um chamado para reunir coragem para reconhecer as pessoas e os lugares que mais precisam de amor. Tratava-se de aparecer com as mãos abertas, humildade e vontade de servir. A vida de Madre Teresa revelou que a fé não elimina o sofrimento, dá propósito ao sofrimento. A oração não apaga a escuridão, mas ilumina um caminho através dela, ajudando-nos a encontrar o nosso caminho. Neste momento, em que estamos no limiar das incógnitas de 2025, o seu legado funciona como uma bússola, uma força orientadora. Serve como um lembrete comovente de que o amor ainda tem poder, que o serviço ainda cura e que a oração ainda transforma os corações, especialmente os nossos. E talvez, apenas talvez, nos momentos mais profundos e sombrios da sua alma, Madre Teresa vislumbrou este mesmo momento, um tempo em que o mundo precisaria do seu testemunho mais do que nunca. Uma época em que o silêncio dela falaria mais alto do que qualquer palavra. E se ela previu este momento, não nos deixou com medo, mas com uma missão clara, ser luz para os outros, mesmo quando a nossa própria luz parece tremuluzir e desaparecer. Desde seu falecimento, sua imagem adornou cartões de oração, selos e estátuas em cidades que nunca a conheceram pessoalmente.
As escolas foram nomeadas em sua homenagem, as ruas foram renomeadas em sua memória. No entanto, o legado mais profundo que ela deixou é aquele que o mundo está apenas começando a compreender verdadeiramente. É um legado que está sendo redescoberto nos corações silenciosos daqueles que lutam, duvidam e continuam amando mesmo assim. No ano de 2025, enquanto a nossa paisagem cultural é marcada por ruído, divisão e exaustão espiritual, o legado de Madre Teresa evoluiu de uma nota de rodapé histórica para um guia vivo. Cada vez mais, especialmente entre os jovens, os seus ensinamentos estão a ser abraçados de novo. Em todo o mundo, pequenos grupos de estudantes e investigadores estão a reunir-se não só para estudar os seus atos de caridade, mas também para se aprofundarem nos seus escritos privados, as mesmas cartas que outrora causaram escândalo para alguns e trouxeram conforto a outros. Para uma geração constantemente bombardeada pela pressão para parecer perfeita nas redes sociais, a honestidade crua de Madre Teresa é um alívio estranho, mas bem-vindo. Aqui estava uma mulher reverenciada como santa, mas ela admitiu abertamente que se sentia abandonada pelo próprio Deus a quem dedicou sua vida. E mesmo assim ela persistiu. Ela se levantava todos os dias, servia e orava. Para muitos hoje, esta resiliência é muito mais inspiradora do que qualquer milagre. Em lugares como o Brasil, a Polónia, a Coreia do Sul, as Filipinas e até mesmo em partes cada vez mais seculares da Europa, os jovens adultos encontram consolo nos seus escritos à medida que embarcam nas suas próprias jornadas espirituais. Os centros de retiros começaram a oferecer programas baseados em seu livro Venha Ser Minha Luz, guiando os participantes através da escuridão que ela tantas vezes descreveu na esperança de ajudá-los a encontrar a sua própria luz. Estes movimentos são silenciosos e despretensiosos, raramente anunciados, muitas vezes despercebidos, mas são reais. As almas reúnem-se para refletir, para chorar, para ter esperança. E nestes espaços sagrados, estão a descobrir que a luta interior de Madre Teresa lhes dá permissão para admitir a sua própria. Numa altura em que os desafios de saúde mental estão a aumentar e o esgotamento parece comum mesmo entre os devotos, a sua vida oferece uma mensagem profundamente curativa. Não há problema em não se sentir constantemente consolado. Sentir-se vazio espiritualmente não nos desqualifica para estar perto de Deus. Na verdade, pode ser nesses mesmos momentos de vazio que Deus realiza a sua obra mais profunda dentro de nós. Esta redescoberta da espiritualidade de Madre Teresa não se limita aos círculos religiosos. Alguns dos lugares mais inesperados viram aumento no interesse pelos seus ensinamentos. Nos cursos universitários de ética, a sua perspectiva sobre a dignidade humana está a ser examinada não de um ponto de vista teológico, mas de uma perspectiva de direitos humanos e de filosofia moral. Os professores discutem como a sua definição de pobreza, como ser mal amada, indesejada e negligenciada, desafia as ideologias modernas que reduzem os seres humanos a meras unidades económicas. Em hospitais e centros de cuidados paliativos, os seus métodos estão a ser revisitados na formação em cuidados de fim de vida. Médicos e enfermeiros estão a estudar a sua abordagem para morrer com dignidade, não como uma declaração política, mas como um encontro sagrado. Eles refletem sobre suas palavras sobre segurar as mãos dos esquecidos, ficar com os que sofrem, não para consertá-los, mas para estar presente com eles em seus momentos finais. Mesmo nos círculos interreligiosos, a mensagem de Madre Teresa transcende fronteiras. Os líderes espirituais do budismo, islamismo, judaísmo e outras religiões falam da sua capacidade de colmatar divisões. Em última análise, ela não pregou religião, ela viveu o amor, e essa linguagem universal ressoa em todas as crenças. Talvez o mais surpreendente seja como a espiritualidade de Madre Teresa, muitas vezes descrita como uma experiência de noite escura, está a influenciar os movimentos contemplativos modernos. Em várias denominações cristãs, protestante, ortodoxa, católica, ela está sendo estudada ao lado de místicos como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. As pessoas estão começando a entender que o seu misticismo não era abstrato ou desligado do mundo, baseava-se no sofrimento diário e no caos que ela encontrava nas ruas de Calcutá. Uma mulher, uma conselheira de crise de 34 anos da Argentina, descreveu como a leitura das cartas de Madre Teresa durante uma crise pessoal salvou a sua vida. Senti que ninguém entendia como você podia ser fiel e ainda assim se sentir tão vazio, disse ela. Então eu li as palavras dela, suas palavras exatas, e soube que não estava quebrado. Eu era apenas humano, e ela também. Esta é a revolução silenciosa que se desenrola em 2025. Num mundo obcecado pela gratificação instantânea e pelo sucesso vistoso, a vida de Madre Teresa oferece uma verdade mais profunda. O amor, quando vivido na escuridão, é mais poderoso do que todas as palavras brilhantes do mundo. À medida que o mundo continua a enfrentar tempestades políticas, instabilidade económica, crises climáticas e ambiguidade moral, a sua mensagem torna-se ainda mais urgente. O que ela ofereceu não foi uma resposta ao caos, foi uma resposta. E a diferença é profunda. Uma resposta procura explicar, uma resposta escolhe amar, apesar de tudo. A sua vida ensina-nos que nem todo lugar escuro se tornará claro da noite para o dia.
Nem toda dor será curada durante nossa vida. Nem toda injustiça será corrigida antes do nosso tempo acabar. Mas ela também nos ensina que todo ato de bondade é importante. Cada oração silenciosa chega ao céu. Mesmo quando o céu parece silencioso, cada pequeno gesto, cada copo de água dado, cada mão segurada, cada sorriso partilhado com alguém que sofre, é importante. Tudo faz parte de uma história maior, cujo fim talvez nunca veremos. O trabalho de curar o mundo não é glamouroso. Muitas vezes é oculto, difícil e solitário, mas também é sagrado. A vida de Madre Teresa nunca foi uma questão de grandeza ou reconhecimento. Era sobre atos de amor silenciosos e muitas vezes invisíveis que mudam vidas. Então, o que Madre Teresa diria ao mundo em 2025? Talvez ela não dissesse muita coisa. Talvez ela se ajoelhasse ao lado dos quebrados, sentasse com os exaustos e sussurrasse as mesmas palavras que disse ao moribundo na rua: eu faço isso por amor a ele. Talvez ela nos lembrasse que, por mais escuro que fique, não fomos criados para o desespero. Fomos criados para o amor. E nesse silêncio, naquele espaço de amor, talvez tudo ficasse claro. Agora, ao chegarmos à conclusão desta reflexão sobre o coração e a alma de Madre Teresa, não ficamos com uma sensação de encerramento, mas com um convite. Sua vida nunca foi pensada para ser admirada de longe como uma estátua ou monumento. Foi feito para ser vivido, passo a passo, nos recantos tranquilos das nossas próprias vidas, nas pequenas escolhas que fazemos para amar aqueles que nos rodeiam, mesmo quando isso nos custa tudo. Madre Teresa nunca afirmou ser extraordinária. Ela costumava dizer: sou apenas um pequeno lápis nas mãos de um Deus que escreve. E que história ele escreveu através dela, uma história de coragem sem aplausos, de fé sem sentimento, de luz sem espetáculo. E agora, essa história continua, não nas ruas de Calcutá ou no cenário mundial, mas em você, em mim e em cada mão estendida com bondade, em cada oração feita em dúvida, em cada ato de amor feito sem expectativa. Em 2025, o mundo em busca de significado não precisa de vozes mais altas ou de mais argumentos. Precisa de almas tranquilas dispostas a amar com o mesmo fogo silencioso que ardia nela. Precisa de pessoas que caminhem na escuridão, não para escapar dela, mas para trazer luz para ela. Precisa de pessoas que, como ela, sussurrem, sim, às coisas difíceis e fiquem ao lado dos outros na sua tristeza até que encontrem esperança novamente. A sua mensagem final não é um mistério escondido na profecia, é uma tocha que nos foi passada e que devemos carregar. Vamos carregá-la e tornar-nos, como ela era, reflexos vivos de amor, mesmo no silêncio, especialmente no escuro.